Acontecimentos proféticos. Sumário das batalhas durante a indignação. 1. Os exércitos do rei do sul, Egito e seus aliados, invadirão a terra de Israel provenientes do sul. Daniel capítulo 11 versos 40. Mapa número 1. 2. Os exércitos do rei do norte, provenientes do norte, juntamente com a confederação árabe, passarão como uma assolação por toda a terra de Israel, deixando-a desolada. Outros países situados ao redor da terra de Israel também serão atingidos por essa inundação flageladora, sendo também derrotados por aqueles exércitos em seu avanço rumo ao Egito. Daniel capítulo 11 versos 40 ao 43. Mapas 2 e 3. 3. Os exércitos da besta, a Confederação Ocidental, ao ouvirem notícias da invasão do rei do norte, virão do ocidente para defender a terra de Israel. Números capítulo 24 versos 24, Apocalipse capítulo 16 versos 13 e 14, capítulo 19 versos 19. Mapa número 4. 4. Quando a besta e seus exércitos estiverem entrando na terra de Israel, o Senhor virá com os exércitos do céu, os santos glorificados, para destruir a confederação ocidental, quando também a besta e o anticristo serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 16 versos 15, capítulo 19 versos 11 ao 21, mapa número 4. 5. Os exércitos do rei do norte retornarão do Egito à terra de Israel, e serão destruídos pelo Senhor. Daniel capítulo 11 versos 44 e 45, Joel capítulo 2 versos 20, mapa número 5. A restauração de Israel, depois que o rei do norte for destruído, e antes que a Rússia, Gog, desça, ocorrerá a restauração de Israel ao Senhor. Ela acontecerá em duas fases. Ezequiel capítulo 37. O Senhor se manifestará aos judeus, as duas tribos, no Monte das Oliveiras, os quais se lamentarão de arrependimento e serão restaurados a ele. Zacarias capítulo 12 versos 9 ao 14, capítulo 14 versos 4 e 5. O Senhor voltará a congregar, dos extremos da terra, as 10 tribos perdidas de Israel, as quais também serão restauradas ao Senhor. Mateus capítulo 24 versos 30 e 31. 6. Quando as 12 tribos de Israel estiverem habitando em segurança em sua terra, os exércitos de Gog, Rússia, e de muitas outras nações com ele, descerão do extremo norte numa tentativa de destruir Israel. O Senhor bramará de Sião e destruirá as hordas russas e os exércitos que a seguem. Ezequiel capítulo 38 e 39. Mapa número 6. 7. Após destruir os exércitos russos, o Senhor comandará os exércitos do Israel recém-reunido, em uma vitoriosa conquista para tomar posse da completa herança prometida por Deus a Abraão. Isaías capítulo 11 versos 14, Miqueias capítulo 4 versos 13, Jeremias capítulo 51 versos 20 ao 23. Mapa número 7. Nota: a indignação das nações pode ser considerada terminada quando o Senhor destruir os exércitos comandados pela Rússia, os assírios. Alguém poderá perguntar como sabemos que as batalhas acontecerão na ordem apresentada acima. Por esta razão cremos ser tão importante dispormos de um esboço dos profetas, tanto dos maiores como dos menores. Muitos estudiosos da profecia limitam-se, em seus estudos, quase que somente ao Apocalipse e a Daniel, e, consequentemente, perdem muito. Nenhum livro apresenta o futuro profético na sua totalidade. É, portanto, necessário incluir todos os profetas, a fim de se obter a cena completa. Nosso desejo aqui é o de apresentar apenas alguns desses esboços encontrados nos vários profetas do Antigo Testamento, os quais ajudarão a confirmar a ordem dada no sumário de 7 pontos que apresentamos. O tempo e o espaço não permitem que nos ocupemos com todos os profetas, mas cremos que aqueles que incluímos, possam ser suficientes para vermos que esta ordem tem base nas Escrituras. Deve ser lembrado que, assim como nenhum livro consegue apresentar a cena completa, também nenhum dos esboços contém todos os pontos encontrados em nosso sumário. Profetas diferentes focalizam diferentes aspectos da profecia. Não se pode esperar que cada profeta cubra todo o espectro dos acontecimentos. Mas,
quer os profetas cubram uma grande ou pequena parte da cena profética, a ordem deste sumário é mantida por todos eles.